O Evangelho de João, capítulo de número 13. Você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 13. De João. Quem encontrou diz amém. Amém. Acompanhe a sua Bíblia. Essa versão aqui é um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Assim, pouco antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara ou concedeu a ele o poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. O 4. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta de sua cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhes Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia compreenderás depois, mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhes advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhes Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós façais. Em verdade vos afirmo, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Versículo 17. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Amém?
Irmãos, a humildade para nós é um desafio, porque nós, para sermos humildes, na maioria de nós, nem todos, precisamos fazer um esforço pela humildade. Mas antes de explicar melhor, eu quero diferenciar um pouco de humildade de simplicidade. Simplicidade e humildade não é a mesma coisa, e a gente confunde uma com a outra. Então eu trouxe aqui algumas coisas anotadas. Embora a simplicidade e a humildade sejam frequentemente usadas como forma intercambiáveis, uma sendo usada no lugar da outra, elas possuem sentido diferente. Simplicidade, preste bem atenção, foco no estilo de vida. A simplicidade refere-se ao estilo de vida descomplicado, livre de excessos, focado no que é essencial. Isso é simplicidade. Envolve valorizar o que é importante, desapega-se do materialismo, buscar clareza em pensamentos e ações. Ainda na simplicidade, falando da aparência e comportamento, pessoas simples tendem ou têm a tendência a ser modesta, que tem a ver com moderação em suas aparências. Pessoas simples, elas tendem a ser modestas nas suas aparências e comportamentos, evitando ostentação, que é a ideia do exibicionismo, aonde passa, chama atenção pela maneira que anda, pela roupa que usa, entendeu? Pelo caminhar. A pessoa simples, ela geralmente não anda assim. Simplicidade. Aliás, se ela tentar fazer isso, fica desconcertada, porque não combina com o simples tentar enfeitar. Uma pessoa simples, quanto mais ela se arruma, é que ela fica desarrumada, né? Isso é chamado de paradoxo. Quanto mais se arruma, ela fica desarrumada, que não combina com a pessoa. Nós não estamos falando aqui no sentido crítico, é a maneira de ser da pessoa, tá? Valoriza, evitando a ostentação e valorizando a autenticidade. Ela é muito autêntica e verdadeira, ela não se importa muito o que os outros vão dizer. Você deveria dar uma arrumadinha aqui, dar uma arrumadinha lá. A pessoa que é simples, ela é muito cobrada. No reino das mulheres é muito comum. É muito comum uma pessoa simples ser cobrada. Por que você não corta esse cabelo? Você não pinta isso aqui? Por que você não pinta as unhas? Porque a pessoa simples é muito comum, de vez em quando ela fica um pouco assim, naquilo que na linguagem das mulheres é, fulano é um pouquinho relaxada. Toda pessoa simples, sempre o que é oposto vai dizer que ela é um pouco desleixada. Se você não é simples e encontra uma pessoa simples, a ideia que você tem é que ela precisaria se cuidar um pouco mais, porque a pessoa simples é muito comum, ela não se preocupa muito com cuidado externo, ela valoriza mais a autenticidade, que a autenticidade não tem nada a ver com o que se vê, a autenticidade tem a ver com o que você é internamente. Mas geralmente a gente se preocupa mais com a nossa aparência, né? É muito comum. Ainda separando, para a gente seguir aqui o nosso assunto, relação com as coisas materiais, o simples. A simplicidade está ligada à moderação no consumo, na valorização, na experiência, em detrimento dos bens materiais. Ela não se preocupa muito com a questão do materialismo, ela é muito focada na grandeza daquilo que se pode adquirir com o dinheiro. A pessoa simples, ela pode ter um carro de 100 mil reais e ela se contenta com de 80. O oposto, a pessoa só pode pagar 100 mil num carro e ela compra um de 150.
O simples, ele faz o contrário. Ele não segue assim, olha, a moda agora é tal carro. O simples, ele não tem aquele sonho, eu quero comprar um carro do ano, é do ano. O simples, ele não pensa assim. Entendeu? Agora a moda é o vestido tal. O simples não se preocupa com isso. Agora eu vou comprar roupa que não está na moda porque é mais barata, agora ninguém está comprando mesmo. O simples assim, que não é simples, geralmente quer comprar de primeira linha, mesmo não tendo dinheiro para pagar. Mas isso é o simples. Agora, o mais importante do que o simples é a humildade, certo? O mais importante, mas a simplicidade também é, em vários departamentos. Só que a gente confunde uma coisa com a outra, que é isso que eu falei com vocês aqui, geralmente a gente confunde com humildade. Mas a pessoa pode ser simples na questão de aparência, por exemplo. Tem gente assim que aparentemente se encontra a pessoa tão simplória, que não é o mesmo que ser simples, mas tem a mesma linha, que você fica até com dó da pessoa, de tanta simplicidade que tem na pessoa. Aí você vai conversar, você vai ver que a pessoa é cheia de arrogância. Ela é simples, mas pode ser arrogante. Apesar que geralmente o arrogante ele não combina muito com simplicidade, mas existe. Agora, a humildade, o foco está no caráter. A humildade é uma virtude que se manifesta na consciência das próprias limitações e na ausência de arrogância. Ou seja, a ausência de arrogância é aquela pessoa que não expressa independência dos outros. O humilde, ele pode até viver uma vida independente, mas ele não manifesta isso. Eu vou fazer de tudo porque eu odeio depender dos outros. O humilde não pensa assim. Ainda que você viver sem depender do outro com as suas condições, não é nada de errado. Só que isso é circunstancial. Se precisar, eu lanço a mão disso. Se não precisar, vivo a minha vida. Mas não é uma coisa que ele se mata para poder não pedir emprestado, para não pedir ajuda, uma carona para alguém, porque geralmente ele fazendo isso, isso vai ser manifestado e vão perceber, e as pessoas vão ter até medo de também pedir para ele emprestado também. A humildade é reconhecer a dependência que se tem, como diz a Bíblia: bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhece que depende totalmente de Deus. Presta bem atenção, mas depender de Deus não é depender de milagre. Depender de Deus não é depender apenas de milagre. Por quê? Porque você depende de Deus e Deus abençoa a sua vida, sim ou não? Amém? Mas como é que Deus vai abençoar você dependendo dele? Usando pessoas. Se você foge de não ser alcançado pelas pessoas, você fica esperando só de um milagre, mas não por meio de pessoas, aí você percebe que a sua relação entre pessoas, ela não é de humildade, certo? Então quando a pessoa fala assim, eu faço de tudo porque eu não quero depender de ninguém para nada, assim, ouve, as pessoas sem perceber, elas se entregam, porque isso não é humildade, é o oposto de humildade. Eu não quero viver dependendo das pessoas, mas não quero também fugir de não depender das pessoas. Você está entendendo? Eu não preciso ficar dependendo dos outros, porque isso também não é certo. Mas não posso assim, toda vez que chegar um momento de eu pedir ajuda, como diz uma história, uma ilustração, não é uma história, mas uma ilustração fictícia, de uma enchente que estava cobrindo todas as casas, e o homem foi para o último pico, na parte mais alta da casa, e ficou falando: eu estou esperando a providência de Deus, para Deus me dar um livramento. Passava alguém de barco, ele falou: não vou com vocês, estou esperando a providência de Deus. Passava uma canoa, e a água está subindo, e o camarada na telha, a água está para afogar ele. Eu estou esperando em Deus. E ele morreu. E quando chegou no céu, ele reclamou: por que é que o Senhor não me socorreu? Desculpa, não te socorri? Eu enviei canoa, eu enviei barco, e você não quis entrar. Então quando alguém usa isso, é um tipo de arrogância. Você não deve viver escorado a ninguém. No entanto, vai ter momento
que às vezes é o próprio Deus que te coloca a depender de alguém, porque talvez a humildade passou longe, e é neste momento que você precisa descer e entender: sem as pessoas eu não consigo sobreviver, porque é o meio que Deus usa, as pessoas são um canal para me abençoar. Porque às vezes, diz o que é a Bíblia, que Deus dá graça aos humildes, isso, e abate, ou resiste, em outra versão, e abate os exaltados, arrogantes. Ou seja, os humildes falam: Senhor, até quando, Senhor, eu vou ficar dependendo dos meus irmãos? Eles também têm a sua necessidade. Me ajuda a viver com uma forma que eu tenha condição até de ajudar. Você não está fazendo nada de errado, entendeu? Você vai pedir a Deus, você vai se humilhar diante de Deus, pedindo a Deus que te socorre. Só que Deus tem a maneira de socorrer. Como eu disse para vocês, tem aquela pessoa que o barco vem e ela fica esperando a providência de Deus, e ela nem para pensar: eu estou esperando a providência de Deus. Mas como é que essa providência vai vir? Porque Deus não vai ficar mandando mãos toda hora, irmão, para ficar dando coisa na mão da gente. E se mandar, você nem sabe que é anjo. E geralmente o anjo vem em forma humana. Na maioria das vezes os anjos se manifestaram, não foi com asa, não foi com fogo, não foi com vento. A maioria das vezes o anjo apareceu com forma humana. Não sei se vocês já observaram, que a gente imagina anjo sempre de asa, né? Parece que o anjo, se não voar, vai até cair. O anjo aparece do jeito que ele quer. Agora, como é a aparência do anjo, eu não sei. Seres espirituais não têm forma definida. Então, se Deus enviar um anjo, a Bíblia diz que muitos hospedaram o anjo sem saber que era anjo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes Deus quer nos quebrar, Deus quer nos ensinar a ser humilde, mas a gente se agarra na corda do orgulho e da exaltação, porque às vezes é chato, a gente fica chateado de depender dos outros, fica, mas presta atenção, se você é uma pessoa, deixa eu falar um negócio quente aqui, quanto mais é grande a sua chateação em pedir ajuda, significa que a sua humildade é pequenina. Os humildes não querem depender dos outros, não, mas ele não fica lá contrariado. Se tem uma coisa que ele não gosta, pedir coisa emprestada para vizinho. Você está dizendo que não é humilde. Não é porque é humilde que você tem que viver pedindo emprestado. Só estou dizendo que para o humilde não é um incômodo pedir ajuda se precisar. Não é um incômodo. Ele não vai ficar bolando a pessoa, mas se precisar, não é um incômodo. Tem gente, irmãos, que fica para morrer. Eu fico com fome, mas não peço um meio quilo de açúcar para o meu vizinho, nem para isso aqui, nem para aquele. Até porque quem não é humilde, se tem uma coisa que é difícil ele ter, é um bom vizinho. Quem não é humilde, como diz no mundo católico, assim, quem não é humilde não tem sorte para ter vizinho. Na verdade, é você que envenena eles. Pode observar que a pessoa humilde, onde ele mora, não é todo mundo que vai gostar de você, mas o humilde sempre encontra alguém que não é crente, que é crente de outra igreja, que dá o braço para ele. O humilde, ele tem uma ligação que atrai as pessoas não têm medo de chegar, não tem medo de conversar, respeita sem ter medo de levar uma bordoada, porque o arrogante gosta de dar pancada no outro. Então assim, o humilde, em relação ao seu ego, pessoas humildes não se deixam levar pelo ego, reconhecendo seus erros, aprendendo com eles. Eles valorizam a colaboração, pede ajuda, e se alguém se oferecer, ele aceita, porque o humilde vai fazer algo que é pesado, ele pede ajuda, e se alguém oferecer, ele aceita ajuda e agradece a ajuda. O arrogante faz de tudo para não pedir ajuda, e se ele não pedir ajuda, é capaz de dar mal resposta em que se oferece para ajudar, e depois agradece entre os dentes: obrigado. Se pudesse, não diria obrigado. Oposto da humildade. Atitude perante os outros. O humilde não tem dificuldade de pedir perdão, pedir desculpa, de voltar atrás, porque às vezes precisa reconsiderar. Não faz tudo só pelo seu padrão. Ouve
conselhos, ouve ideias, participa, não só assiste os problemas das pessoas, mas se envolve, se oferece. Isso tudo faz parte dessa camada. Pessoas humildes não se deixam levar pelo ego, reconhecendo os seus erros, aprendendo com eles. Atitude com os outros. A humildade se traduz, presta atenção, crente, a humildade se traduz em atitude e serviço. Se a pessoa é humilde, se tem uma coisa que o humilde é aquela pessoa que gosta de auxiliar outra pessoa em exercício. Olha, está na hora de folga aqui, e eu vi que você está com dificuldade ali. Posso te ajudar a lavar esses pratos? Posso te ajudar a colocar essa areia no caminhão? Posso te ajudar a pegar roupa no varal? O arrogante, ele tem dificuldade com isso. Eu estou no meu horário de trabalho. Eu estou, o exaltado. Eu estou no meu direito. Eu estou agindo de acordo com a lei. Não é que o arrogante está errado na sua reivindicação. O problema é como isso nele se manifesta. O humilde, vou dar um exemplo. Você está indo no cruzamento, não é farol, tem um cruzamento, e o pare é para a pessoa parar, e você tem via livre, e você percebe que a pessoa está ali mais desesperada do que você, não vai colocar em risco nenhum, ele está quase passando na sua frente, você está quase batendo, você para numa boa, deixa ele fazer a sua vez, deixa ele. O arrogante, alguém passa na frente, estava verde para mim, o camarada passou, ele já quer buzinar, já quer xingar, você está doido, você está louco, você não está vendo, isso é perigoso. A gente sabe que é, não dá certo a pessoa passar, mas a questão é, não dá o direito da pessoa ficar naquela violência. O humilde passa a vez. Você está na fila, e tem uma pessoa que está atrás, que está numa cara de cansado, e está com aquela característica, que largou o almoço lá no refeitório para ir pagar uma conta na lotérica. E você, como diz a gíria, está de boa. Você olha assim para trás, você percebe que a pessoa está ali agoniada, porque na fila da lotérica está apressado. O direito, esse é o que você está na frente. O humilde não tem problema em dizer, eu vejo que você está com mais pressa, pode, você está entendendo? O arrogante não, por quê? Ele fala, é a minha vez, é a vez dele, mas custa deixar passar para o outro. Então você percebe quem é que mais convive, que convive melhor com a vizinhança, com a igreja onde congrega, no trânsito, na empresa, sempre o humilde supera. É muito comum o humilde, ele na sua humildade ser promovido, e quando o arrogante é promovido, geralmente é porque ele tem um jeito de enganar, de entregar o outro. Quando o exaltado é promovido, é muito comum ele dar um jeito de fazer um trambiquezinho. Não estou dizendo que são todos, porque tem uns que ainda tem um pouco de juízo. Atitude perante os outros. Em resumo, para a gente entrar aqui na palavra, a simplicidade é mais sobre como você vive. A simplicidade é mais como você vive. A humildade é sobre mais quem você é. A humildade é o que eu sou. Simplicidade é como eu vivo. Uma pessoa pode ser simples sem ser humilde, ou vice-versa. Uma pessoa simples pode ser humilde ou não. Uma pessoa humilde pode ser simples também ou não. Como eu disse para vocês, você vai encontrar pessoa quando você vê ela andando na mesma calçada sua, você pensa assim, é simples. Aí vem a ideia, né? Humilde. Aí quando você vai conversar com a pessoa, que geralmente na fala é onde a gente mais revela, aí você percebe que a pessoa não é. Aí tem gente que está nos trinques. Já viu essa palavra? Fulano está nos trinques hoje. Parece que foi no casamento do presidente. Aí você já imagina que a pessoa é aquela cheia de frescurite, que é muito comum essas pessoas serem assim. Aí você vai conversar, a pessoa ela é humilde. Ela dá até um lugar dela para você sentar, porque o arrogante, sentar no meu lugar não, é direito, eu paguei por isso. O humilde é diferente. Agora, olhando, Jesus nos deu uma lição, que para os discípulos
era um tapa na cara deles, ó. Pá, por quê? Jesus humilde de coração, os discípulos andaram com Jesus, Jesus tinha a toalha da humildade e Jesus tinha túnica. Eles focaram muito mais na túnica, que era uma ideia de glória e de salvação. No caso de Jesus, ele não, com certeza não confeccionou, é que deram para ele, representando várias coisas, mas eles não focaram na humildade. Um dia a mãe de dois deles perguntaram: oh, no teu reino, dá para tu colocar um filho meu, uma à direita do trono e outra à esquerda? Né? Fazia parte dos discípulos de Jesus, a mãe deles, de dois deles. Jesus, ele tinha humildade tão intensa que ele chegou a dizer que ele é humilde e manso de coração. Jesus não se esforçava para ser humilde, ele era humilde. A humildade estava nele. Estou falando aqui da humanidade de Jesus, porque Jesus não nos compara com a sua divindade, geralmente é com a parte da sua humanidade. Então Jesus era humilde e manso de coração. Está lá em Mateus capítulo 11. Nós, às vezes, nos esforçamos para ser humilde, porque reconhecemos que nada somos. Vai ficar feio para mim ter certo tipo de atitude, porque eu sei que não vai combinar. Eu, como pecador, como ser humano pobre, e se for outro lugar falar assim, pobre, preto, né? Porque eu vou me exaltar, vai ficar até feio para mim. Então eu vou ficar na minha aqui, mesmo que seja às vezes uma humildade encoberta. Que tem humildade na gente que ela é encoberta. Tem aquele dia que você está assim, aquela pessoa amorosa. Já viu uma pessoa amorosa? Sempre a ideia que transmite que ela é humilde, mas não se engana. Tem muitas pessoas que é amorosa, mas não irrita ela não. Que Moisés quebrou 2 pedras, ela quebra 4, as 4. Geralmente os humildes não é de quebrar pedra, mas às vezes quebra. Moisés era um homem que no seu perfil era de humildade também. A Bíblia usa a expressão mansidão, mas ele tinha perfil de humildade, mas teve um dia que se irritou. Não é porque é humilde que a pessoa vai aguentar tudo, porque se a pessoa aguentar tudo também, isso não é humildade, isso é ser simplório. Ser simplório é aceitar tudo, concordar com tudo. Tudo está bom. Não. Se a pessoa achar que tudo está bom, pode ser um problema da própria pessoa se conformar com tudo, e aí contradiz a Bíblia também. Só que tem gente que diz que tudo está bom, mas é pela uma humildade ou uma simplicidade camuflada. Na verdade está corroendo você, e você fala, tá bom. Você vai na minha casa, eu esqueço de colocar o açúcar no café e pergunto para você, tá bom de doce? Aí você fala, tá bom, pastor. Não faça isso. Isso é falta de humildade. Certo? Tem alguém lá em cima vendo que você está mentindo. Depois que vai embora, se pudesse, guardava até o café do lado da boca para jogar fora. Depois sai falando, fui na casa do pastor, o pastor me deu café amargo. Fiquei com vergonha de dizer. Aí Jesus tira a capa, que é a parte de cima. Eles usavam 2 roupas. Essa roupa de baixo, eles não andavam em público sem ela. Essa capa que usava sobre a túnica, geralmente, se tirasse ela em público, era considerado nudez. Então era chamado de nudez ficar sem a capa. Mas como ele estava entre homens, num lugar fechado, então era normal. Tirou a capa, a parte de cima, que não mostrava nada do corpo, mas era um simbolismo. Pegou uma toalha, colocou na sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando Pedro viu aquilo, Pedro ficou escandalizado. Pedro, que era temperamento sanguíneo, que é aquela pessoa explosiva demais, não é violento tanto, mas explosivo assim. O sanguíneo é aquele que a risada dele é mais alta que todo mundo. Também quando chora, também é. Quando dá glória a Deus, também é mais alto que todo mundo. Quando ele está com raiva, está alegria, tudo dele é mais alto. Passa o cabelão na porta, é 30 conto, ele já comprei. Então, é o precipitado, já vai na frente. Os outros pensam
e fica maquinando, pensando, estranho, Jesus lavar nossos pés. Por quê? Porque quem lavava pé de pessoas era escravo e mulheres. Pessoas da comunidade do dia a dia não lavavam o pé de outra pessoa assim. Era os escravos, os servos, que lavavam o seu senhor. Porque um escravo do outro não lavava o pé do outro também não. Cada um lavava o seu. E mulheres também. Não lavar o pé de homem, porque mulher não se abaixava para lavar o pé de homem. Isso aí era quase isso era escandaloso, fazer isso aí, nos dias de Jesus. Então Jesus começa então a fazer um serviço de servo, para dar um exemplo de humildade para os seus discípulos. Jesus então começa a falar com eles. Pedro questiona: Senhor, tu não tem que fazer isso comigo. Pedro estava sendo sincero, porque está se rebaixando. O Senhor, o nosso mestre, és Senhor, nós é que devemos lavar os teus pés, e não tu, os nossos. Calma, Pedro. O que tu não entende agora, daqui a pouco tu vai entender. Porque Jesus estava dando uma lição, porque estava perto da sua vida, né? Perto de ser crucificado, voltar para o céu, de fisicamente não ser mais visto por eles. E eles não estavam acostumados com essa ideia que Jesus queria deixar com eles, da humildade. Eles ainda estavam preocupados: quem é o maior? Um dia, uma de nossas igrejas lá perto de casa precisou de um obreiro para tirar oferta. E o obreiro olha para cá, e o obreiro estava no púlpito, estava sem diácono e cooperador naquele dia para tirar oferta. Não deu muito certo. Ele ficou muito triste, porque ele é obreiro de púlpito, e aqui é o santo dos santos, só sobe anjo, só Deus. Aqui, se subir alguém em pecado, morre. É claro que eu estou ironizando, né? Eu não vou me rebaixar para tirar oferta, que é coisa de gente pequena. Camarada, o presbítero ficou nervoso, porque pediu ele para tirar oferta. Essa pessoa acabou de dizer que ele não deveria ser sido separado como presbítero, porque o presbítero não deixa de ser diácono. Você acumula funções. Não é que você vai... eu estou até essa semana estudando sobre isso, sobre diácono, umas 10 aulas, acho que eu fiz a prova ontem, parece. Então você vai crescendo, né, de certa forma, diminuindo também. E você, quando passa a ser presbítero, evangelista, não deixa de ser diácono, que é a função diaconal, que em certo sentido é a função de toda a igreja, de serviço, de servir ao outro. E diácono na Bíblia, se você estudar, na maioria das indicações, diácono na Bíblia nem estava ligado diretamente às questões cultuais. Era questão natural. Servir as viúvas, os órfãos, acudir pessoas, no sentido do dia a dia, como faz no refeitório, servindo as mesas lá numa empresa. Não estava ligado a fazer orações, dar oportunidade, contar testemunhos. Alguns que tinham a função de diácono se destacaram, como da Bíblia, Filipe e também Estevão. Mas aí a pessoa acha que está se diminuindo. Quem é o maior? Quem é o maior é o que serve ou é o que é servido? Quem é que serve? Quem é o maior? Que serve e servido? Você vê lá no Palácio da República lá, e alguém está dando comida para o presidente e os senadores. Quem é o maior? É quem está comendo ou quem está servindo? É quem está lá, manda, traz picanha, traz carne, é o que está sentado. Só que quando vai para o reino de Deus, a questão muda. Quem quiser ser um grandão, seja um serviçal, seja um pequeno. Jesus queria mudar isso, porque na filosofia daqueles dias tinha essa questão dos grandão ficar abusando dos pequenos. E aí os discípulos de Jesus não tinham parado ainda com essa vaidade. Jesus dá uma lição. Por isso que Pedro
achou tão estranho, porque isso era inaceitável. Isso servia quase como uma zombaria. Se um rei descesse do seu animal e viesse dar atenção para um escravo mendigo, isso era algo do seu súdito arrancar o rei, implorar para o rei não se humilhar. Aí Jesus faz algo tremendo quando faz isso. Olha, eu fiz isso para dar uma lição para vocês. Da mesma maneira que eu fiz, vocês devem fazer um para com o outro. Agora preste bem atenção. Somos mesmos humildes? Que às vezes a gente fala com as pessoas. Às vezes a gente pode ser simples, mas a gente fala assim: eu sou uma pessoa humilde. Não, você quer dizer simples. Eu sou uma pessoa humilde. Ah é? Então lava meu pé aqui. O quê? Com essas unhas, com esse joanete seu aí? Com esse chulé? A gente fica com medo de pedir um copo d'água para algumas pessoas, que ela pode entender que você está humilhando ela. O humilde não pensa assim. Uma qualidade do arrogante sempre está com a ideia que alguém humilhou ele em algum lugar. Aí o humilde fala: engraçado, eu não vi ninguém humilhando ninguém aqui. Ah, rapaz, você não presta atenção nas coisas. Você não viu aquele irmão? Ele passa pisando em todo mundo. O humilde não está focado nisso. Ele está focado tanto em servir, em fazer, que ele não consegue dar atenção tanto para quem não faz. Sabia o Pedro? Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Jesus começou a falar o tipo de morte que Pedro ia ter, né? Tudo bem, eu vou morrer assim, você morre assim, tudo bem. Jesus está falando para Pedro o tipo de morte que ele ia ter, lá no capítulo 21 de João. Aí Pedro não se contentou. Tudo bem, o senhor falou da minha morte, eu quero saber como é que João vai morrer. Você está entendendo? O humilde, ele não tem essa atitude de Pedro assim. Pedro, se eu quiser que João fique vivo até eu voltar, é da tua conta, Pedro. Aí alguém escutou a conversa e começou a acrescentar a conversa de Jesus. Jesus disse que João vai ficar vivo até ele voltar. Mentira, Jesus não disse isso. Jesus falou: se eu quiser. Então, nós temos essa dificuldade de lidar com as pessoas, não porque, olha, presta atenção, a nossa dificuldade de lidar com as pessoas não é porque elas são arrogantes, é porque nós não somos humildes. O humilde não se fere com facilidade. O humilde, quando alguém pede para pegar uma coisa no chão, ele não sente humilhado. Então vai analisando quem você é e quem eu sou. Porque tem pessoas que tudo dela, alguém está humilhando ela. Eu estava numa empresa lá, me humilharam, pastor. Eu estava na igreja, eu passei humilhação lá na igreja, pastor. Até minha família me humilha, pastor. Aí quando você vai conhecer a história de perto, não é que a pessoa é humilhada, é ela que não se posiciona, não se coloca no seu lugar. E aí você é tão humilhado pelas pessoas, mas nunca se humilha. Então nunca vai ser exaltado. Porque Deus exalta, não é os humilhados que Deus exalta. Deus exalta os que a si mesmo se humilha. Não é as pessoas me humilhando que vai fazer Deus me exaltar, não. É se eu, nessa humilhação que me fazem, eu me humilhar. Porque se eu ficar lá, não, eu não concordo, não aceito, não é assim, meu negócio é assim, comigo é assim, não for assim, tudo bem, você está cheio de razão. Mas se na sua razão você for arrogante, você nunca vai ser exaltado por Deus. Porque aquele que a si mesmo, você ser humilhado por alguém e ficar calado, isso não quer dizer muita coisa não. Eu quero saber é como eu me sinto quando alguém me humilha. É como eu me sinto. Que isso é humilhar a si mesmo. De fato, a palavra que falaram dói, mas no fundo eu merecia ela mesmo. Isso é ser humilde. Eu não gosto daquilo que falaram de mim, mas no fundo é o que eu sou. Eu não quero que ninguém fale verdade nesse sentido, que é melhor um elogio mentiroso do que uma crítica verdadeira. Eu gravei e falei sobre isso essa semana. Você sabe que é assim de verdade, né? Quem aqui já ficou muito chateado, meu Deus do céu, porque deram um elogio que você sabe que você não era tudo aquilo? Quem aqui já brigou? Já processou alguém? Já levou na justiça?
Eu não conheço ninguém. Me elogiaram injustamente. Eu não era tudo que pensaram de mim. Eu falei, não sou essa besta que você pensa, não. Ninguém briga, irmão, porque isso não dói. Agora, quando alguém fala uma verdade, você tem que pensar, qual palavra que eu posso usar? Essa aqui vai ferir, essa aqui vai acabar com ele. Aí eu acho que eu nem falo. É verdade, mas é crítica. Se você gostar de ser criticado, você pode até agradecer alguém, mas dizer que gosta de ser criticado, a Bíblia diz que essas coisas doem na hora, depois é que ela traz recompensa. Então nós temos a tendência, e esse mundo que nós vivemos, que é cada um por si, quando surge a oportunidade da gente ajudar alguém, porque, irmão, quando surge alguém carente que você pode ajudar, é uma oportunidade que você tem de ajudar e ser ajudado, porque isso é plantar. Se por acaso você for um tipo de pessoa que toda vez que está precisando de algo, Deus nunca usa alguém para te beneficiar, você deve estar, como diz a linguagem católica, deve estar pagando por alguma coisa que fez, porque a Bíblia não vai mentir. Dá e será vos dado. Diz que vai ser transbordante, sacudido. Aí diz assim, no plural, porque vem das próprias pessoas que você ajuda, ou de outras pessoas que Deus vai usar. Vos darão, se fosse no singular, seria do próprio Deus. Vos darão de novo, e vai vir transbordando. Não importa onde você está. O humilde tem muito mais disposição para se doar, porque dar alguma coisa para as pessoas não é tão importante diante de Deus, se naquilo que se faz você não se doa. E se você não se doar naquilo que faz, não recebe recompensa, porque a recompensa que você vai ter é aquela que você já recebe aqui na terra, que é obrigado e parabéns. Por isso que Jesus diz, quando você for dar esmola, ele não está dizendo para você esconder a esmola, preste bem atenção no texto. Ele diz, não faça para ser visto. O propósito é, faça, mas não com o propósito de ser visto, porque sendo assim, eu digo para vocês que já recebeu o galardão. Qual é o galardão? De agradecimento das pessoas. Seja oculto ou não, não faça para ser visto. O jejum também é a mesma coisa, a oração também é a mesma coisa. Você pode fazer em público, tanto oferta, esmola, o que for, oração, jejum. A questão é, tem necessidade de publicar o que está publicando? Qual é a finalidade? É grupo, é particular, é coletivo? Porque muda de uma coisa para outra. Quando é singular, quando é particular, quando é próprio seu, não. Entra no seu quarto e ora, mas você está em coletivo, você vai orar onde você estiver. Como diz o apóstolo Paulo, eu quero que todo mundo ore, em todo lugar, com suas mãos levantadas, sem ira e sem contenda. Ore em todo lugar, não é só no quarto. Lá está falando de oração que você tem em ligação com o seu pai, porque em público você não vai ficar pedindo para Deus qualquer coisa, para os irmãos depois fazer fofoca com a sua oração. Tem oração que a gente tem que tomar cuidado. Então Romanos 12:10, veja o que diz. Quem está entendendo diz amém. É poucos, mas tudo bem. 12:10. Não pegou em ninguém aí, né? Quem recebeu a palavra aí diz amém. Então tem muita gente abençoada. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor paternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Gente, quem é arrogante não consegue fazer isso. Eu posso até valorizar você, até um pouquinho antes de chegar em mim, mas valorizar você mais do que a mim, claro, isso aí não. A Bíblia diz, mas eu não consigo. Preferir honrar aos outros mais do que a si mesmo? Não, eu posso até fazer igual no máximo. A Bíblia vem a gente assim, aí pega a gente. Quando você falar, eu estou amando igualmente a mim mesmo, que a Bíblia também fala isso, mas em alguns pontos e características, ela fala, mais do que a você. Romanos capítulo 15. O negócio é para pegar a gente e torar no meio mesmo. Nós que somos fortes, temos dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos.
A humildade faz você ajudar pessoas que o que ela merece é o seu não. Quando você fala, eu consigo sentir compaixão dessa pessoa, mesmo ela me odiando, porque isso é o que Deus faz. Deus não deixa de nos amar no dia que a gente peca e faz raiva a Ele. Deus fica irado. Deus se ira quando a gente hoje eu não estou amando mais o Ailton não, porque hoje ele pegou. É assim que Deus faz? Não. Quando a Bíblia diz que nada nos separar do amor de Cristo, é nada, nada. Mesmo que lá não tenha a expressão pecado, mas está falando lá, é do amor de Deus por mim, não é o meu amor por Deus que não se acaba. Porque o amor meu por Deus pode se acabar. A Bíblia diz, e por se multiplicar o amor, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o amor de Deus em Cristo Jesus por nós, que não se acaba. Ninguém é capaz de fazer Deus desistir de nós, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nada, nem fome, nem peste. Deus olha para nós e continua nos amando, nos preservando, está conosco em todos os momentos. Então lembra, Deus é Pai, eu preciso imitá-lo daquilo que Ele disse: sede imitadores de Deus como filhos amados. Por isso a gente fala, e como é que a gente entende Deus? É por meio de Jesus. E aquela frase que eu sempre digo para vocês: em nosso lugar, o que faria Jesus? Versículo 2: portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom, para o aperfeiçoamento dele, para aquilo que edifica ele, para a sua edificação. Romanos 15:3. Porque se o que eu vou fazer para alguém não vai edificar, não é correto, também não é para a gente fazer. O camarada vai lá, só anda para cima e para baixo, 80 por hora dentro da cidade, e aí é multado, e chega para mim: pastor Ailton, eu posso transferir, como o senhor não tem multa, posso transferir meus pontos para a sua carteira? Eu não vou estar ajudando ele, irmão. Eu vou incentivá-lo a continuar acima da velocidade. Aí a pessoa me pede ajuda, e eu vou lá e transfiro os pontos dele. E isso é falsidade ideológica. Isso pode pegar mais de um ano de cadeia. Mas para o irmão não perder a habilitação dele, você está contribuindo com o mal. Porque a lei que é colocada sobre nós para colocar ordem, diz Romanos capítulo 13, que elas foram constituídas por Deus. E quem resiste à lei é contra Deus que nós estamos lutando. Aí eu vou lá e luto contra Deus, se eu aceito você colocar os seus pontos na minha habilitação. E eu conheço um montão de gente que faz isso. Um dia um irmão meu ligou para mim, que ele faz Uber, fazia Uber, ligou para mim para fazer isso. Eu digo: não, eu vou precisar direito de sair, eu sou desconfiado de algumas coisas. Eu te pago. Rapaz, peguei o link lá, isso é falsidade ideológica. Eu não estava lá, vou passar como que eu estivesse usando o seu carro. Eu não estava dirigindo o seu carro, não é eu que estava lá, não foi eu que passei. Como é que eu vou pegar aquilo como que eu estivesse com a minha habilitação dirigindo o seu carro e assumo os pontos? O que é isso? Quase perdeu a habilitação, mas não perdeu. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu com isso. Tem hora que o chicote é da mão de Jeová. Irmão, não compra a briga de Deus para você não. Porque quem faz isso está brigando é com o próprio Deus. Não compra briga que é de Deus com a pessoa lá. Não traz para você, que depois o chicote vem para suas costas também. Não plante coisa ruim. Aparentemente você está fazendo uma coisa boa. Irmão, você me aliviou. Porque se não é você, irmão, eu não te... Como é que eu ia sobreviver, meu irmão? Sobreviver? Pela fé. Para de passar dos limites. O 3: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito. Está vendo Jesus como a nossa referência? Como está escrito: os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. O que nós merecíamos foi tudo sobre ele. Aí está dizendo que é para a gente fazer o mesmo. Claro, sem fugir da legalidade, sem fugir da palavra, se colocar no lugar da outra pessoa. Não é se tornar um criminoso para se colocar no lugar do criminoso. Não é isso.
É se colocar no lugar da dor do outro. Olha, lembre-se dos presos como se tivesse sido preso com ele. É se colocar. A humildade nos permite fazer isso. Chega uma pessoa e liga para você e você esqueceu. Eu não costumo diminuir o volume de celular, a não ser que seja só na igreja, mas assim durante o dia eu não costumo. Meu celular é 24 horas assim. Mas uma pessoa liga lá de madrugada, você acorda, você vai gostar disso? Não vai. Mas o humilde não vai ficar dando uma resposta para a pessoa, porque a pessoa fez uma ligação e foi ligação errada. Mas rapaz, por que você não pesquisou direito nunca você estava ligando? Você sabe o que você está falando, rapaz? Eu sou um bombeiro, já vou acordar daqui a meia hora. E agora eu sou que vou acordar. E não consigo nem dormir. Meus filhos até acordou, coitado. O humilde não age assim. Se esse bombeiro for crente, já aproveita e veja se é uma pessoa descrente para evangelizar. O evangelizador, ele aproveita as circunstâncias mais inusitadas para falar de Jesus. Então, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Porque se tem uma coisa que a gente precisa na humildade. Gente, você dificilmente, se você conhecer duas pessoas humildes andando juntas, raramente você vai ver uma história que aqueles dois humildes se pegaram na pancada. Raramente. Você vai ver dois humildes, estou falando dois porque tem hora que o brigão irrita tanto que até o humilde perde a estribeira, né? Mas dois humildes, raramente você vai ver, não brigou, deu um tapa na cara do outro, empurrou pelos muros. Porque a humildade te traz outras virtudes, que é a longanimidade. O humilde geralmente tem paciência. O humilde geralmente tem mansidão. O humilde é longânimo. Agora, o arrogante é a ausência de tudo isso. A pessoa arrogante, você pode nunca ter ouvido ele face a face. Você faz uma ligação para ele assim: Pai do Senhor, amado, tudo bem com você? Como é que vai você e a família? Você me conhece, rapaz, de algum lugar para estar perguntando de família, rapaz? Daqui a pouco quer saber quanto eu ganho de salário também. Isso é arrogância. Não é certo, isso é falta de ética. Mas não diz que eu preciso andar com pedras nas mãos só porque eu estou com a razão. Isso é o oposto. O humilde não é arrogante, o humilde não é exaltado. O humilde tem algumas tentações que eu não vou falar para vocês aqui, mas uma delas é o problema de comunicação. Sempre está com vira e mexe, tem uma sorte de encontrar atrito com alguém, do nada assim, o arrogante. E às vezes Deus precisa tratar com a gente para tirar para poder dar uma mansadinha, sabe? Que nem Paulo. Paulo, ele tinha tendência, se você analisar as cartas de Paulo, mesmo na hora que Deus está usando Paulo, você consegue ver a personalidade do apóstolo Paulo, tá? Aí o que acontece? O Paulo tinha tendência, porque ele era colérico, e colérico tem mais tendência à arrogância. Não é que os coléricos são todos, mas a tendência mais é nos coléricos e nos sanguíneos. Aí o Paulo teve a visão celestial. Deus falou: esse camarada vai se perder, vai se exaltar, eu vou ter que permitir algo acontecer com ele. E Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, o mensageiro é um anjo do mal, colocasse um espinho nele, que a gente não sabe, que esbofeteava, espinho, furou ou bate. Esbofeteado não é furar, mas a linguagem é linguagem figurada, sabe? Eu vou explicar isso aqui agora para vocês. Ele pediu a Deus cerca de 3 vezes. Deus disse: não, a minha graça é suficiente para manter você forte. Paulo se sentia até fraco, e ele chegou a dizer: quando penso que sou fraco, então sou forte. Por que ele era forte? Porque naquela fraqueza ele passava a depender de Deus e descobria que era suficiente para lhe manter firme. No capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, lá na frente ele fala assim, na revista corrigida: eu fui nécio em me exaltar. Paulo diz: eu fui louco em me exaltar. Depois você lê capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, depois que ele fala: quando eu penso que eu sou fraco, sou forte, você vai ver mais para frente ele admitindo a sua tolice. A gente não sabe qual foi o ponto que ele se exaltou. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente os temperamentais. O que a gente tem que fazer? Pedir que Deus transforme a nossa vida,
Porque geralmente a arrogância é uma questão de temperamento, de personalidade. Às vezes a criação também nos auxilia a fazer isso. É muito comum numa casa você ver várias pessoas sangue quente, numa casa você vê várias pessoas da mesma família calminho, porque tem coisas que acabam contaminando também. Mas nada é impossível para a presença de Deus em nossa vida. Deus pode transformar o nosso temperamento, trabalhar em nós. E não esqueça, a humildade é uma virtude que não tem lugar que não venha a caber. Tem coisas que você aciona aqui e aqui não precisa. A humildade é em qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa e qualquer circunstância. Ainda que você fale com autoridade, isso não quer dizer que você não está tendo humildade. Ainda que você fale bravo com seu filho, isso não é falta de humildade. Não confunda isso com arrogância. Arrogância é a ideia da prepotência, de querer se colocar acima das outras pessoas nas suas ações, ainda que você fale calmamente. Pode ser arrogância. É quando a pessoa sente. Talvez a pessoa não fale, mas talvez a pessoa sente. Os que falam, claro, se torna pior. Mas o que nós temos que fazer é que nem Jesus, né, Cauã? Trazer uma bacia para a igreja e vamos ver se somos mesmo humildes. Lavar o pé dos nossos irmãos. Traz a bacia, Cauã, no próximo culto? Aí ele traz. Lavar os pés dos nossos irmãos. Gente, às vezes a gente pudesse, quando termina o culto, a gente nem daria paz do Senhor para os irmãos, quanto mais lavar os pés. Se a gente pudesse, não olharia nem na cara dos nossos irmãos. Se a gente pudesse, andava assim na calçada reta, não olhava nem para dentro e para a esquerda. Eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa de caráter. Não! Isso é pescoço de camelo que não quer dobrar. Nós precisamos muito mais do que a simplicidade, da humildade. Reconhecer cada dia. Olha, quem aqui foi transformado por Deus? Levanta a mão. Quem foi transformado? Mas é reconhecer cada dia, eu estou ainda muito longe de chegar no ponto que Deus quer que eu chegue, eu preciso melhorar. Isso é humildade. É admitir para si mesmo, e algumas vezes até admitir para as outras pessoas, eu preciso melhorar. Seja lá qual for a área, sem hipocrisia, porque se for com hipocrisia, já não é humildade. Porque o hipócrita também pode dar uma de humilde sem ser. Que o Espírito de Deus possa nos conduzir e nos orientar nessa vida, irmãos. Se quiser ser honrado por Deus, tem que ser humilde. A humildade precede a honra. Então na frente vai a humildade, para depois a honra chegar. Se quisermos ser honrados, porque a honra não é contrário da palavra de Deus. O problema é viver em busca da honra. Isso é que é o errado. Mas a expectativa de alguma forma Deus nos honrar, não tem nenhum problema. Depende muito do seu ponto de vista. Mas precisamos deixar que Deus venha coordenar nossos passos, nossa vida. Tem hora que a gente precisa entender. O nosso carro, geralmente os carros têm quantas marchas, Jeremias? 5 marchas. Tem uma delas que é diferente das outras. Qual que são? Qual que é? Tem uma marcha que é diferente das outras. A ré. A humildade faz você colocar a marcha ré na sua vida. A arrogância não faz. Você faz o quê? Você dá a volta, você pula, mas não volta. Quando se fala do pecado, eu não tenho que voltar a praticar. Mas quando fala de posição diante de Deus, eu preciso. Como diz a Bíblia, lembra-te, pois, de onde caíste. Volte a praticar as primeiras obras. Isso é, dar ré. Tem hora que nós temos que reiniciar. Tem vezes que está com um problema no seu celular, que ele fica travando a tela por tudo. Você vai lá e reinicia e resolve o problema. No meu mesmo isso acontece com muita frequência. Então tem hora que nós estamos, como diz os jovens aí, né? O jovens fala, ele não fala travar, não está travando, ele fala bugar. Meu celular está bugando. Ainda não pesquisei no dicionário que palavra, de onde veio, de que planeta veio a palavra bugar. Está bugando a sua vida? Reinicie. Oração, Bíblia, se humilhando diante de Deus. É isso que nós precisamos. De vez em quando precisamos reconsiderar os nossos conceitos.
De vez em quando é preciso reconsiderar o que nós pensamos. Será que eu estou com a verdade, com a razão? Ou são as minhas interpretações, meus pensamentos? De onde eu tirei? Será que é certo tudo que eu penso? Porque a gente vai nessa vida bugada para frente aí, nunca volta. Chega uma hora que dá um apagão. A gente precisa reiniciar. Senão vai chegar uma hora que vai ficar bugado. Não tem pastor, não tem oração que resolve. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Quem é humilde diz amém.